Muito boa tarde, meus irmãos queridos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nós saudamos aqueles que porventura já estão acompanhando-nos pelos canais da internet. É com alegria que nós recebemos os irmãos na casa de Deus, dentro do propósito que temos de apresentarmos ao Senhor um culto espiritual. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o cultuem em espírito e em verdade. Mesmo assentados como os irmãos estão, vamos orar ao Senhor e vamos apresentar a Ele as intenções do nosso coração. Eu vou pedir ao irmão Valdeci para vir à frente, ele vai orar ao nosso Deus juntamente conosco. Vamos orar com o irmão Valdeci e assim nós já estaremos prestando culto ao nosso Deus. Vamos ficar em pé até... Peço desculpa. Em seguida, o grupo de louvor já tem a palavra para dar continuidade ao culto, nos encaminhando ao louvor cantado. Deus abençoe, meu irmão. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A paz para todos, né? Pai Santo, Pai Bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento em que estamos aqui na tua casa de oração para te agradecer, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelo teu amor, pelos teus cuidados, por tudo que tu fazes sem merecimento, mas é pelo teu amor que tu fazes isso com a gente, Senhor, com a tua igreja, que tu venha continuar abençoando, Senhor, toda a família aqui representada, meu Deus, nos livrando desses males, desses problemas aí, deste mundo caótico que está aí, Senhor. Mas se nós estamos contigo, somos mais do que vencedores, porque tu és superior, tem mais poder do que tudo isso que existe por aí. E é em ti que nós confiamos. Abre nossos corações, nos prepara para receber a tua palavra, sair daqui mais alimentado espiritualmente, Senhor, porque assim é que nós desejamos, assim é que deseja o nosso coração. Te agradecemos por nos trazer em paz. Dá, Senhor, a tua palavra, que já deu, né, o pastor, os músicos, toda a liderança da igreja que trabalha por nós, Senhor, que Deus abençoe e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Saudamos, amada igreja, com graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. É com muito prazer, com muita alegria que nós convidamos a igreja a entoar louvores ao nosso Deus. Convidamos então a igreja a começar cantando juntamente conosco. Abre-nos dele. Aleluia.
Santo, Santo, Santo. Santo,
Boa noite. Eu cumprimento a igreja, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, com a graça do Senhor e a paz do Senhor. Amém? O louvor, esse momento de louvor e adoração, esses louvores, né, que ele cresça e que a gente diminua e que o Senhor apareça. Como é bom estarmos juntos aqui louvando ao Senhor, né, e adorando o seu nome. E vamos agora, nesse momento de contrição, tem tudo a ver que o Senhor colocou no meu coração nesta noite sobre o louvor. E a nossa vida, na verdade, ela é como a música, ela é cheia de ritmo. O louvor, ele tem ritmo, né? Tem louvores mais agitados, louvores mais tranquilos, louvores, aqueles cânticos como o Hugo estava nos ensinando esses dias, cânticos congregacionais. Então, a nossa vida também é como um louvor, como a música, tem ritmo. Tem momentos tranquilos, tem momentos de alegria, tem momentos de tensão, tem momentos de dificuldades, não é verdade? E assim também como recentemente nós estudamos aqui na igreja sobre os salmos. Salmos são orações, são louvores cantados. E a gente viu que o salmo, ele também tem os tipos de salmo. Tem o salmo de louvor, de adoração, os salmos messiânicos que falam da vida do Messias, tem os salmos imprecatórios, tem os salmos que são os cânticos de romagem, tem os salmos de lamento. E um dos salmos que me chama muita atenção é o salmo de romagem, ou peregrinação, que era quando o povo, né, de Deus, eles iam cultuar o Senhor em Jerusalém, e no caminho, nesse trajeto que era distante, que não era como hoje, que a gente vem para a igreja de carro, a pé, quem mora perto, né? Quem mora vizinho aqui à igreja, né? Quem mora na igreja, né? Mas os irmãos vêm de transporte, né? E naquela época eles andavam muito, dias, e eles iam entoando esses salmos, esses cânticos de louvores ao Senhor. E naquele momento, quando eles iam peregrinando e cantando, né, digamos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do céu que fez o céu e a terra. Né? Então, isso gera fé no nosso coração. Então, veja como o louvor, ele tem uma parte assim importante na nossa vida, na nossa caminhada de fé com o Senhor. E eu gostaria de convidar os irmãos para abrir suas Bíblias em Êxodo, o capítulo 13, o versículo 20 e até o 22. Êxodo 13, versículos 20 até o 22. Eu vou ler aqui, na minha tradução, é na Nova Versão Transformadora, tá? E diz assim, esse texto. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém? Por que eu escolhi esse texto? Porque, na verdade, rapidamente, antes de nós orarmos pelos pedidos de oração, eu queria dar um rápido testemunho, né, de como esse trecho ele é importante, ele foi importante na minha vida. Olha, irmãos, eu trouxe 2 cadernos. Pastor, não se preocupe, tá? Eu não vou tomar o seu lugar, eu não vou pregar. Eu sou a mulher dos cadernos. E durante o processo, né, de grande dificuldade que minha família e eu enfrentamos,
Eu sempre falo disso porque não tem como, né? Faz parte da minha vida. E eu aprendi muito nesse processo. E tem uma música específica que ela é tirada desse texto que nós acabamos de ler. É uma música que tem por título Quem Me Vê Cantando. E ela é composta por um compositor chamado Samuel Mariano da Silva. Eu não vou ler a música toda, não vou cantar, porque Deus não me deu esse dom de cantar. Mas nem precisa a gente ter dom de cantar para a gente louvar e adorar o Senhor. Não é verdade? Então, eu vou compartilhar com vocês um trecho dessa letra que diz assim: Quem me vê cantando, pensa que em todo o tempo foi só alegria, e que nessa vida nunca tive motivos para chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as feridas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer nesse caminho? Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia e renovava as promessas, me lembrando do que Ele fez, e palavras de conforto Ele me dizia. E olha o que Ele dizia: lembra da nuvem de dia, que a gente leu aqui? Fui eu. Lembra da coluna de fogo? Fui eu. Eu fiz pedra jorrar água para você beber. Lembra do caminho no meio do mar? Fui eu. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Amém? E essa palavra, né, tirada da Bíblia, ela me trazia e traz para nós esperança. Ela nos traz, gera fé em nosso coração. Por que eu estou dizendo isso? O seminarista Igor esteve aqui essas últimas semanas e ele pregou aqui na nossa igreja, trouxe estudo. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele... Não é porque ele é filho do pastor, tá, gente? Não é mesmo. É porque eu gosto muito de prestar atenção nas pregações. E ele nos leva, né, nas suas ministrações, a olhar para o Senhor, para Deus, para o poder de Deus. E à medida que ele vai falando, a gente vai realmente olhando e vai parando para refletir. E isso nos leva a querer conhecer mais de Deus, querer se aproximar. Então, eu vou usar uma expressão da juventude. Eu estou nessa vibe, né? Nessa vibe sabe, de olhar para o Senhor. E eu acredito que nós que estamos aqui hoje estamos nessa vibe. Porque está todo mundo aqui, ninguém está aqui de graça. A gente está aqui porque a gente veio buscar o Senhor, que a gente veio adorar, que a gente entende que Ele pode fazer aquilo que nós não podemos. E vamos nos submeter a Ele, vamos entregar a Ele as nossas dificuldades. Então, quando ele diz assim, lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra do caminho, irmãos, pensa, você que está em casa, você que está aqui nessa noite, eu não sei como vocês chegaram aqui, nem como vocês sabem como eu cheguei. Pode ter sido um dia tranquilo, pode ter sido um dia difícil, pode ter sido, você pode estar enfrentando qualquer tipo de dificuldade, como o pastor disse, que vai além das nossas forças, né? E como é bom chegar aqui e ouvir uma palavra e relembrar, olhar, meu Deus, eu não estou sozinha. Sabe, tem uma frase, quando o pastor dizia muito, ele diz muito, Deus não está alheio ao que você está passando. Quando eu ouvia no momento mais difícil da minha vida, que eu ouvia essa frase, Deus não está alheio ao que você está passando, aquilo era nas entrelinhas. Dizia assim, olha, eu estou com você. Sabe, aquilo parecia que era Deus que estava ali do meu lado dizendo isso. E sempre que eu ouço essa canção, eu choro nesse trecho. Porque quando ele diz, olha, lembra da nuvem, né, de dia? Fui eu. Lembra, irmãos, você lembra aí, puxa na sua memória, aquele problema difícil que você passou, que não tinha jeito? E de repente, assim como lá naquele povo deserto, Deus colocou uma nuvem,
né, para iluminar, para proteger do sol. Ele fez isso na sua vida, ele fez isso na minha vida. Foi ele, porque ele é poderoso, porque ele cuida. Lembra do caminho no meio do mar? O que aconteceu ali? Estava Faraó lá atrás, né, o exército de Faraó, e o mar ali na frente. Eles estavam num beco sem saída. Não olhava para onde? Quantas vezes nós não estamos assim? Aparentemente num beco sem saída. Mas eu ouvi aqui uma vez uma frase pela irmã Lisiane, dizia assim: para o cristão não existe beco sem saída. Essas são as palavras que eu sempre costumo dizer que são as palavras âncora, que quando a gente está passando por uma situação, a gente se agarra. Então, essa palavra era uma âncora na minha vida. Não existe beco sem saída para o cristão. E não existe mesmo. Tanto que Deus prova na sua palavra e prova na nossa vida. Pode estar difícil, pode sim, mas Deus é aquele que abre o caminho no meio do mar. Deus é aquele que faz a gente atravessar a situação, sabe? Pisando em terra seca. Faz o impossível. Então é a esse Deus que nós devemos entregar a nossa vida, os nossos problemas, nosso coração, sabe, confiar. Quando eu sempre gosto de dizer isso, porque é uma realidade. Nem sempre o milagre vai chegar. Nem sempre as coisas vão sair do jeito que nós gostaríamos. Às vezes, Deus também diz não para a gente. Quando eu digo isso, não é porque eu quero ser pessimista. Não é isso. É porque é uma realidade. Só que tem um detalhe. O não de Deus é bênção, é terapêutico para a gente. A forma que Deus trabalha é diferente daquilo que a gente vê, daquilo que a nossa mente consegue alcançar. É por isso que nós precisamos confiar. E até para confiar, nós precisamos dele, para nos ajudar a confiar. Olha como é a sistemática de Deus. Nós somos tão dependentes, precisamos ser tão dependentes, que até para confiar nele, para ter fé nele, nós precisamos dele, para nos ajudar a caminhar. Então, meus irmãos, era isso que eu queria trazer para você hoje, sabe? Que nós, porque é isso que eu estou querendo fazer, né? É olhar para o Senhor. A gente vê tantos filmes na Netflix e na televisão e séries, né? Todo mundo gosta, a maioria das pessoas gostam. É tanta aventura, irmãos, com todo respeito. Mas a Bíblia é uma aventura. Porque você imagina, você entra aqui nesse trecho de Êxodo, depois vocês leem toda a história de Êxodo, parece um filme, é ritmo. Tem hora que está assim, aquele pânico, do mesmo jeito é a nossa vida. Só que tem um detalhe, quem está escrevendo é o Criador. E Ele cuida de nós. Então vamos, nesse momento, nos colocar diante dEle, todas as nossas dificuldades, né? E a nossa gratidão também, porque a gente também pode estar aqui, não só com o coração triste, mas com o coração alegre, por um livramento, por o mar que Ele abriu, né? E pela coluna de fogo que Ele botou para proteger, e assim por diante. Então vamos louvar o Senhor por tudo que Ele está fazendo e clamar a Ele pelo seu socorro. Amém? Se você quiser, você pode se ajoelhar, você pode ficar em pé. Mas esqueça de quem está do seu lado nesse momento. Se conecte somente com o Senhor nessa hora. Conhecia, te ouvi falar, mas agora te contigo andar. Sei
Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Deus, Senhor e Pai. Alegro em tua vontade mais e mais. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, exploro com seu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu bem, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com seu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com seu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que bom é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. Amém. Senhor, que bom é a tua vida, Senhor, em nossas vidas, Pai. Coloca, Senhor, cada vez mais, Pai, essa vida em nosso coração. Senhor, teu povo está aqui, Pai, diante de ti, colocando as nossas situações, que o Senhor conhece muito bem, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está no controle, porque o Senhor é soberano em nossas vidas. E tudo, meu Deus, que o Senhor faz, meu Pai, é para o nosso bem, de uma maneira terapêutica, de uma maneira construtiva, de uma maneira salvífica. E isso glorifica o teu nome, Senhor. Eu quero te pedir nesse momento que o Senhor acampe os teus anjos ao nosso redor, na nossa vida diária, nas nossas casas, Senhor. Nos ajuda, limpa a nossa mente de todo o lixo que às vezes nós nos deparamos, às vezes até consumimos, Senhor. E eu te peço que o Senhor nos limpe nesse momento as nossas mentes, os nossos corações, que o Senhor gere, meu Deus, fé em Ti, que nós possamos caminhar de maneira digna, de cabeça erguida, Pai, independente das circunstâncias que nos acontecem. Mas, Senhor, eu te peço, Pai,
Que o Senhor gere essa fé em nosso coração, no coração de cada pessoa que está aqui nessa noite, do menor ao maior, Pai. Porque sem fé, Senhor, jamais nós poderemos te agradar. Continua conosco, Senhor, nessa caminhada, nessa jornada. Abençoa a tua igreja. Abençoa, meu Deus, porque nós precisamos aprender a depender e a confiar no Senhor de todo o coração. Fica conosco, pois é assim que nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. A palavra está com o pastor Edson. Meus irmãos queridos, nós estamos felizes por rever cada irmão que pôde estar conosco na casa de Deus. Nós estamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Há irmãos da igreja que estão em viagem ainda, há irmãos que estão também impossibilitados por questão de saúde, mas nós estamos felizes por cada um que pôde estar conosco. O meu querido amigo e irmão Silas Rocha, né? Amigo de muito, não tanto que nós não somos tão velhos, né, Silas? Mas é um amigo muito querido. Ele trouxe a Natália ou a Natácia? Natácia, muito bem, Natácia, seja muito bem-vinda. Hoje à tarde eu falando com o Silas, e ele falou que viria, ia trazer a Natácia. Eu disse, já estou feliz desde agora. Que Deus abençoe. Sinta-se bem aqui no nosso meio, Natácia. Estou muito feliz também com a presença da nossa querida irmã Ceciana, não é? Hoje eu estive visitando a irmã Ceciana e ela dizia, pastor, não vou poder ir, porque eu preciso de uma almofada. Eu falei assim, eu posso descer a almofada, se esse for o problema, mas fique à vontade. E eu nem precisei descer com a almofada, ela trouxe, não é? Ou foi a Nora que trouxe? Eu acho que foi a Nora que trouxe. Eu vi entrando, né? Que bom, Deus abençoe. Eu posso testemunhar aqui para a Jandiele. Olha aí, viu, João Manuel? Estou aprendendo mesmo, viu? A Jandiele para Yasmin. A irmã Ceciana falou assim, pastor, eu quis tanto ter uma filha. Deus não me deu, mas me deu 2 noras que são minhas filhas. Maravilhosas, viu? Deus abençoe. Como nós amamos essa família. Irmã Ceciana, conforme nós comentamos na igreja, oramos por ela, ela sofreu um acidente doméstico em casa. Termos, né, na noite, fraturou o braço, já fez a cirurgia e está aqui hoje para a glória de Deus. Há mais algum visitante entre nós? Hoje falei com o Regis está trabalhando, né? Mas a Vitória está ali. Muito bem, que bom. Há mais algum visitante? A Dani é de casa, apesar de trabalhar nos ares, não é? Quase não pode estar conosco, mas a Dani está aqui hoje, que bom. Mais algum visitante daqui pode me ajudar? Não, né? Irmão Anselmo, estamos em casa. Então vamos aqui. Patrícia e Afro, amanhã firmes ou não poderão? Eu não lembro de ter assinado o requerimento não, mas dessa vez vai passar, viu? Então amanhã nós não faremos o nosso encontro, que é bom fazer com o dono da casa, né? Tomara que essa viagem seja rápida e logo nós retomemos. Mas na terça-feira estaremos na casa de Deus, às 20 horas, com o nosso culto de doutrina, que é a nossa escola bíblica discipuladora. E como tem sido enriquecedor nós crescermos. Estamos estudando o Evangelho segundo Lucas. E aqui nós estudamos versículo por versículo, né? Para nós não ter aquela história, né, Eduardo? Assim, tem gente que pega o texto fora do contexto para servir de pretexto, né? A nossa igreja não quer isso, não. Tem que estar dentro do contexto, por isso que a gente vai estudando, né? Versículo por versículo, capítulo por capítulo, e assim podemos crescer na graça do Senhor Jesus. Na terça estaremos firmes e na quinta-feira estaremos na casa da irmã Célia, tá? Com o grupo da quinta-feira. A irmã Ceciana faz parte, o Ceciano, o grupo todo lá, ali no bairro das Cajazeiras.
quinta-feira, às 20 horas. Muito bem, meus irmãos, e no próximo domingo teremos o nosso culto com a realização da Ceia do Senhor. Acredito que muitos que ainda estão chegando de viagem já poderão estar conosco, e nós contamos com a presença de toda a igreja aqui na casa de Deus. Estamos já chegando ao final em termos, né, do nosso desafio de colocarmos a nossa usina de energia solar, energia limpa. E essa semana tivemos um avanço, e está faltando muito pouco para nós nem precisarmos parcelar, certo? Então, caso você não tenha contribuído ainda para esse propósito e possa, logicamente, então durante a semana pode nos sinalizar: pastor, é para a usina, tá certo? Falta muito pouco para nós nem parcelarmos e fazermos ou termos a nossa usina de energia solar já completamente paga, para a glória do nosso Deus. As nossas crianças, hoje é com a Vânia, não é? Cadê a Vânia? Minha querida Vânia, as nossas crianças estão voltando, não é? Estou vendo ali o Vinícius, estou vendo a Isadora. As crianças já poderão ir para o departamento infantil. A Bia pode levar a Isadora, não é? Cadê o Jonatas? O Jonatas hoje já foi, né? Está lá esperando, muito bem. A Sofia, cadê a Ana Luísa? Ana Luísa, pode ir, tá certo? Então, as nossas queridas crianças estarão aprendendo dentro de uma linguagem apropriada para elas. Estamos contentes com a presença de cada irmão aqui na casa de Deus neste dia. Vamos abrir a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8. Nós leremos os versículos de 31 a 39. Romanos, capítulo 8, versículos de 31 a 39. Eu peço que os irmãos permaneçam com as suas Bíblias abertas, e também sugiro àqueles que estão acompanhando pela internet que façam o mesmo, permaneçam com a sua Bíblia aberta para crescermos juntos. Romanos capítulo 8, versículos de 31 a 39. Ouçamos o que diz a palavra de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou mesmo quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Particularmente eu gosto muito dos escritos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um grande exemplo
de que as coisas que Deus faz é perfeita. Por que essa ênfase? Todos nós conhecemos a história do colegiado de apóstolos, o colegiado apostólico. O colegiado apostólico, a princípio, era formado por 12. Muito bem. Um deles teve que sair, Judas, que fazia parte do colegiado apostólico. Ele então traiu Jesus. Houve, portanto, uma votação para escolher, né? Os homens foram escolher um substituto para Judas, porque eles queriam manter 12. Quem foi o escolhido? Matias, né? Foi o escolhido, está lá nos evangelhos. Matias então passou a fazer parte do colegiado de apóstolos. Com o tempo, o próprio Senhor Jesus escolheu de uma maneira direta o apóstolo Paulo. Ele estava caminhando na estrada para Damasco, quando ele ouviu uma voz, e ele era perseguidor dos cristãos. O nome Paulo é um nome latino, mas ele era conhecido como Saulo, porque ele era hebreu. E a voz então dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então disse: quem é o Senhor? E a voz então continuou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Este homem gozava de grande prestígio no Império Romano. Ele perseguia os cristãos. Ele testemunhou a morte do primeiro mártir do cristianismo, Estevão. O jovem Saulo estava lá testemunhando Estevão ser apedrejado. Estevão então foi apedrejado com a concordância do império e sob a supervisão de um jovem chamado Saulo. Foi este Saulo que foi chamado para ser apóstolo. A história dele está toda lá em Atos dos Apóstolos, e também as suas viagens missionárias, e também a maneira como ele foi uma grande bênção. E eu costumo dizer, sem de maneira alguma menosprezar o nosso irmão Matias, mas eu costumo dizer que realmente aquilo que Deus faz é anos-luz, mas melhor, vamos assim dizer, do que aquilo que o homem faz. Os homens, mesmo sendo homens de Deus, escolheram Matias. Deus escolheu Paulo. E Paulo, mesmo não tendo convivido com Cristo, ele é o maior escritor do Novo Testamento. Ele escreveu inúmeras cartas, cartas pastorais, cartas eclesiais, cartas de instrução, inúmeras cartas. É o maior escritor do Novo Testamento. Ele escreveu essa carta aos romanos. A comunidade em si não conhecia Paulo, ele ainda não tinha ido a Roma. Na verdade, um dos motivos pelos quais ele escreveu essa carta foi o de preparar a igreja de Roma para recebê-lo, porque ele queria fazer de Roma um ponto de apoio para chegar até a Espanha. E o motivo, esse motivo, essa razão, tá? O fato daqueles irmãos não conhecerem Paulo, ele escreveu então uma carta falando a respeito das suas convicções acerca do Evangelho, as suas convicções acerca da prática cristã. E ele então dividiu essa carta em dois grandes momentos. O momento em que ele expressa a sua convicção acerca do Evangelho da Graça, e esse momento está entre o capítulo 1 e o capítulo 11, e a partir do capítulo 12, ele mostra exatamente a necessidade de nós sermos mais que ouvintes, a necessidade de nós sermos praticantes do Evangelho. O amor seja não fingido, praticai o bem.
Amai aos que vos perseguem. Se o teu inimigo tem fome, dá de comer. Se ele tem sede, dá de beber. Fazendo isso, tu amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Tudo isso está a partir do capítulo 12, quando o apóstolo Paulo passa a falar para aquela igreja a maneira como nós poderíamos viver o cristianismo e como isso é fundamental. Se a igreja cristã se limita simplesmente a falar do evangelho, ela vai perder tanto. Precisamos mais que falar, precisamos viver, precisamos amar. Tem um sacerdote católico que escreveu uma música que para mim é uma das mais belas. E ele diz, né, já comentei aqui na igreja em tempos idos, que uma criança, na música, né, uma criança o procurou dizendo o que é preciso para ser feliz. E ele dizia: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. O desafio é viver o evangelho. Alguém já disse que muitos falam a respeito de Cristo e não vivem a vida cristã, mas não há ninguém que vive a vida cristã e consegue vivê-la sem falar. Se nós priorizarmos o viver, o falar vem de uma maneira natural. Porém, se nós nos limitarmos às meras retóricas e não trouxermos para nós mesmos a mensagem, nós então seremos meros oradores vazios e, quem sabe, tantas vezes, o nosso próprio discurso será ofuscado pelas nossas atitudes, quando elas não condizem com aquilo que nós falamos. Preciso ser mais que ouvinte, admirador, preciso praticar aquilo que creio. O capítulo 8 é um dos mais belos, não só da carta aos Romanos, mas é um dos capítulos mais belos de toda a Escritura. O capítulo 8 de Romanos. O apóstolo Paulo começa o capítulo 8 falando a respeito da segurança da salvação. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus já passaram da morte para a vida. Não há condenação. Depois o apóstolo Paulo fala a respeito da incomparável glória que nos aguarda na eternidade, ainda no capítulo 8. Depois ele fala, e eu me lembro que recentemente a irmã Adriana conduziu aqui o momento de contrição se utilizando desse texto, falando a respeito da assistência do Espírito Santo em nossas vidas. Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Depois o apóstolo Paulo fala a respeito da soberania de Deus, um Deus que é soberano sobre todas as coisas, um Deus que por sua grandeza, por sua sabedoria, Ele tem aqueles que são seus para serem herdeiros, para representarem o seu reino. E esses versículos que nós lemos, neles nós encontramos o apóstolo Paulo dando ênfase ao amor de Deus. Ao amor de Deus. E como isso é precioso. O apóstolo Paulo, nessa sessão, faz 5 perguntas argumentativas. Perguntas argumentativas. Quem nos separará? Não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Nós vamos então, por isso pedi para que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, nós vamos então
observar esse texto e extrair dele lições para a nossa vida. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo está considerando o grande privilégio de enfrentar as situações da vida, tendo Deus ao seu lado, tendo Deus em seu favor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será páreo para nós? Quem será contra nós? Quem de fato representará ameaça a nós? Eu fico impressionado quando eu me deparo com pessoas com conhecimento tão raso acerca do poder de Deus, por exemplo, para sustentar a igreja. Eu não me canso de ouvir a voz de Jesus dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Deus é por nós, nós somos a igreja do Senhor. Ela não pode ser nivelada a nada neste mundo, ela não pode ser nivelada a conceitos deste mundo. Esta é a igreja do Senhor Jesus, este é o povo de Deus, Ele é por nós. Não é produto do acaso que o apóstolo Paulo diz que em todas estas coisas nós somos mais que vencedores, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se o amor de Deus revelado em Cristo Jesus não se apartou de nós, nós somos mais que vencedores, independente das adversidades da vida, independente das perseguições, independente das pressões da vida, nós somos mais que vencedores. Eu não sabia que a irmã Ceciana viria hoje, mas eu vou ter que falar na sua presença, irmã Ceciana, porque na minha reflexão, eu fui visitar a irmã Ceciana e eu soube da dificuldade que ela teve, de espera em hospital, de dores muito fortes devido à fratura no braço. E ela me recebeu dizendo: pastor, como Deus é bom. Que livramento o Senhor me deu. Como Deus é bom. Eu comentava na hora do almoço lá com a minha sogra, com a minha esposa, como viver com Deus faz com que nós vejamos as situações em perspectivas diferentes daquela percepção que o mundo vê. Durante a semana, na sexta-feira, a última, eu levei o carro da minha esposa para uma revisão e voltei de Uber e ouvi uma música cristã no Uber. E aí eu disse: olha, essa música aí nós cantamos na nossa igreja. O meu filho toca lá, a gente canta, é tão bonito. E ele disse assim, o rapaz, o motorista, ele falou assim: como as pessoas conseguem viver sem Deus, não é? Eu não disse que era pastor, não. Aí eu disse assim: na verdade ninguém consegue viver sem Deus, não. Alguns consideram Deus na vida e outros não, mas todos nós somos sustentados por Deus. A chuva que cai no quintal do justo também cai no quintal do ímpio. A diferença é que o justo tem a quem agradecer, irmãos. A diferença é que aquele que confia em Deus tem a quem dizer obrigado por essa chuva, obrigado por esse sol, obrigado pelo livramento, obrigado pelo emprego, obrigado pela formatura, obrigado pelo pão que eu tenho hoje na minha casa. Aquele que considera Deus tem a quem dizer obrigado por mais um dia que tu acrescentas à minha vida. E aquele que não considera Deus, mesmo sendo alvo dessa graça comum a todos, não tem a quem dizer obrigado. E como é triste a vida daquele que não tem a quem dizer obrigado.
Ninguém vive sem Deus. Ele é criador e sustentador de todos. A diferença está no fato de alguns terem a quem agradecer e outros viverem no eterno limbo nessa vida, sem terem a quem glorificar, a agradecer, a se render, a dizer: que bom que hoje eu tenho esse pão na minha mesa. Obrigado, Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, então, está na conclusão de um grande capítulo, abordando a certeza, o privilégio de poder caminhar com Deus em toda e qualquer circunstância. Nos dias áureos eu tenho a quem dizer obrigado, e nos dias difíceis eu tenho a quem dizer: Senhor, cuida de mim, dá-me sabedoria, dá-me forças para enfrentar essa situação. Versículo 32 diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo fala a respeito do suprimento das nossas necessidades. É disso que Paulo está falando. Ele se entregou, Jesus se entregou, tá? Em nosso favor, suprindo cada uma das nossas necessidades. A necessidade espiritual, por quê? Porque sem Cristo, nós estamos padecendo por conta dos nossos pecados. Pois o salário do pecado é a morte. Primeiro, nós temos isso solucionado. E também ele diz: em Cristo também nós temos as nossas necessidades humanas, físicas, supridas. E vejam bem, o texto fala de necessidades, não de caprichos. Porque tantas vezes nós achamos que Deus é aquele que pode responder positivamente aquilo ou os nossos caprichos. Meu sonho é ter isso ou aquilo, e Deus muitas vezes sabe que aquilo não servirá para o nosso bem, e porque nos ama tanto, Ele não nos dá. Mas nós muitas vezes somos intrépidos, somos prodígios, e insistimos, e tantas vezes produzimos coisas para nós que nos afastam do Senhor. Aquela oração que Agostinho de Hipona fazia, ela precisa sempre estar na nossa mente. Senhor, afasta de mim tudo que pode me afastar de Ti. Afasta de mim tudo que pode me afastar de Ti. Às vezes nós corremos em busca de coisas que poderão nos afastar de Deus, que poderão afastar os nossos filhos de Deus, que poderão afastar a nossa casa de Deus. Que tenhamos muito cuidado em relação a isso. O Senhor já demonstrou o seu amor. Paulo fala a respeito disso. Ele não poupou nem o seu próprio filho. Ele não te dá determinadas coisas por saber. Não é porque ele é mau, não é porque o seu braço está encolhido. Não, é porque tantas vezes aquilo que almejamos vai servir para a nossa própria destruição. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente, juntamente com Ele, com Cristo, todas as coisas? Agora é interessante esse detalhe, né? O Senhor nos dá as coisas com Cristo. Aquilo que você está pedindo pode ser vivido com Cristo? Cristo vai ter comunhão e estar no ambiente, no contexto que você almeja tanto estar? Outro dia nós falávamos aqui no culto da terça-feira que nós oramos a Deus no nome de Jesus, não é? No nome de Jesus. E isso tem um significado muito grande. Em tempos idos, não é? Lá no São João do Tauape, onde eu morei quando era garoto, havia uma vendinha, e aquele senhor amigo do meu pai.
e aquela vendinha anotava lá aquilo que nós pedíamos. Faltava alguma coisa em casa, um pacote de biscoito para casa do seu Edson lá. E ele conhecia meu pai, é no nome do seu pai, muito bem, está aqui. Então, no final da semana, ele ia lá e pagava. Mas se eu chegasse lá e pedisse, por exemplo, 1 litro de bebida alcoólica, ele não daria. Ele disse assim, eu não posso dar isso no nome do seu pai. Nada tem a ver com o seu pai. Isso não tem a ver com o seu pai. Porque isso não pode ser associado ao nome do seu pai. Assim, quando nós oramos a Deus, nós precisamos saber o que nós estamos pedindo, porque estamos pedindo no nome de Jesus. Se o que estamos pedindo pode ser associado ao nome de Jesus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, você acha que Deus não lhe ama porque Ele não lhe deu isso, aquilo, coisas pequenas? Não. Por isso que Paulo vai para o extremo, ele não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. E Ele nos dará juntamente com Cristo todas as coisas. Mas não peça nada sem Cristo. Senhor, eu quero algo, mas eu queria que curtir isso aí sem Cristo, tá? Aí Deus vai falar assim, não. O que eu te dou é juntamente com Cristo. A tua vida precisa ser com Cristo. O teu namoro tem que ser com Cristo, junto com Cristo. O teu relacionamento é com Cristo. No teu trabalho lá, você precisa saber que Cristo está lá. Em tudo que você faz. É com Cristo que Ele nos abençoa e supre cada uma das nossas necessidades. No versículo 33, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem tentará? Quando nós pecamos, é contra Deus que pecamos. É dele que nós precisamos ser perdoados. Nós precisamos do perdão dele. Na parábola do filho pródigo, isso fica tão claro, né? Quando aquele homem, aquele jovem cai em si e diz assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Se o pecado é um desvio espiritual, nós precisamos nos acertar com Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. É Ele. O afetado é Deus. Quando pecamos, é lógico que tantas vezes aqueles com quem nós vivemos sofrem os efeitos do nosso pecado. Quando nós nos afastamos de Deus, tantas vezes o nosso cônjuge sofre, os nossos filhos sofrem, os nossos amigos sofrem, a igreja sofre. Mas o nosso pecado é contra Deus. Como consequência, muitos são afetados. O texto continua, versículo 34. Agora, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nesse versículo 34, nós encontramos o apóstolo Paulo expondo que o preço por nossos delitos já foi pago. Esse assunto foi vencido, esse assunto foi resolvido na cruz. Eu não preciso lutar dia após dia para me salvar, porque na cruz esse assunto teve um fim. Agora, enquanto salvo, o meu desafio é justamente aquele que eu falei da musiquinha, viver como Jesus viveu, é ser formado à imagem do Filho de Deus, é me santificar a cada dia, é procurar me aperfeiçoar, é procurar ser uma bênção, é viver o Evangelho da Graça, é pôr em prática as virtudes encontradas em Cristo. O preço por nossos delitos e pecados foi pago, esse assunto já foi vencido, resolvido lá na cruz. Cristo foi condenado por nossa absolvição, queridos.
Ele foi condenado por isso. Eu gosto muito da história de Onésimo. Se você quiser, antes de dormir, se você nunca leu um livro da Bíblia todo, então leia a carta de Paulo a Filemon. É um capítulo só. É a história de Onésimo. Quem foi Onésimo? Um escravo, né? Um escravo que foi encontrado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo evangelizou, tá? E ele se converteu. Só que Onésimo era um escravo fugitivo. Ele era escravo de Filemon. O seu senhor também era um cristão. Tá? E aí quando ele se converteu, ele disse assim, mas como é que eu vou voltar para o meu senhor? E a coisa mais bela que existe é essa carta, queridos. Eu vou fazer um spoiler, né? Os meninos chamam agora? Spoiler. Fazer um spoiler. Então, o apóstolo Paulo escreve da seguinte forma. Tá? Uma carta a Filemon para Onésimo levar. A parte que mais me emociona nessa carta, sabe qual é? É quando Paulo diz assim, receba-o como se estivesse me recebendo. Porque Filemon também era filho na fé de Paulo. Receba-o como se estivesse me recebendo. E eu, como eu gosto de pensar. De quando eu chegar diante de Deus, eu poder levar a carta do Senhor Jesus. E nessa carta está escrito, receba-o como se estivesse me recebendo. Porque esse também foi lavado pelo meu sangue, Senhor. O assunto foi vencido, irmãos. Como eu me entristeço em ver pessoas lutando constantemente para se salvar, com sacrifícios, com promessas, com ritos, com tantas coisas, tentando se salvar. Ninguém pode se auto-justificar. O assunto da justificação foi vencido na cruz, foi resolvido na cruz. Nós não podemos. O que eu tenho que fazer é, constrangido pelo amor de Deus revelado na cruz, procurar ter uma vida para Ele, procurar priorizá-lo, procurar pôr em prática as virtudes encontradas no Senhor Jesus, é pôr em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, é não viver mais para mim mesmo, é viver para Ele. É isso que eu tenho que fazer. Porque eu já tenho no bolso uma carta. E nessa carta está escrito, receba-o como se estivesse me recebendo. Irmãos, quem os condenará? Não tenha medo de ser condenado, viva para Cristo. E não fique correndo atrás de ser feliz. E como eu fico pensando, quanta tolice as pessoas. Fulano tem direito de ser feliz, fulano faz isso para ser feliz. O especialista em felicidade é Deus. No Salmo 32 diz assim, como é feliz aquele cujo pecado é perdoado, como é feliz aquele cuja iniquidade é coberta. Viva para a glória de Deus e você vai perceber que Ele vai encher o seu coração de contentamento, de alegria indizível. Você será feliz, sem precisar correr atrás da felicidade. Viva para Deus, que você, até no momento de dificuldade, do acidente, como a irmã Ceciana passou, você vai ver a mão de Deus estendida, como Ele foi bom comigo. Como Deus me livrou. Ele é o especialista em felicidade. É Ele quem vai fazer de você um homem feliz. É Ele quem vai tornar os seus relacionamentos relacionamentos saudáveis. O versículo 35, a parte B, já caminhando aqui, meus irmãos, diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. É curioso que nós encontramos o apóstolo Paulo falando a respeito dessas coisas. As opções, tribulações, angústias, perseguições, fome, nudez, perigo, espada. É isso que vocês acham que poderá nos separar do amor de Cristo? É isso.
Veja o que ele diz. Vocês jamais poderiam pensar dessa forma. Por quê? Versículo 36. Por amor de ti, está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Por que vocês acham que a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada podem nos separar, se nós somos entregues à morte continuamente? Se nós somos salvos para vivermos sendo perseguidos mesmo, incompreendidos mesmo? Isso deveria ser algo normal. Na biografia de John Wesley, há algo que nos chama a atenção. John Wesley foi um grande avivalista, século XVI, e ele então, em um determinado momento, ele parou as suas caminhadas somente para orar. E na sua oração, John Wesley orou da seguinte forma: Senhor, por que eu não estou sendo perseguido? Senhor, por que eu estou agradando? Senhor, por que as pessoas estão gostando da minha pregação? Porque o normal não é esse, Senhor. Ele sofreu tantas perseguições que quando as pessoas passaram a aplaudir aquilo que ele falava, ele disse, deve ter alguma coisa errada. Porque nós somos salvos para enfrentar. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículos de 38 a 39 trazem consigo o seguinte, e esse é o fechamento da nossa meditação, irmãos. Presta atenção, por favor. Irmãos, presta atenção, como isso é importante. A vitória que nós temos independe do adversário ou da adversidade. Pode acreditar nisso. A vitória que nós temos é produto daquele que nos amou e está conosco. Não é porque o adversário é grande, não é porque a adversidade é grande, não é porque o problema é grande, não. Paulo diz assim, em todas estas coisas, porém, todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É por ele que nós somos mais que vencedores. Não é porque o problema que se alojou diante de nós é grande demais. Não é porque a adversidade, a doença, o problema familiar, o problema X ou Y é grande demais. Não. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A vitória que temos independe da adversidade, independe do adversário, independe do poderio do adversário. Nós somos vencedores pelo amor que não se aparta de nós. O fato desse amor não se apartar de nós é que faz de nós mais que vencedores. Nós passamos, igual a Adriana falou agora há pouco, por dificuldades, dias bons e dias não muito bons, mas há uma realidade em nós. Deus está conosco, tanto nos dias bons, como também nos dias difíceis da vida. E é o fato dele não se apartar de nós, é que faz de nós mais que vencedores. Não é mérito meu nem seu, é a ação da graça de Deus na nossa vida. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Não somos condenados porque esse assunto já foi vencido na cruz. Eu faço uma definição da crucificação assim. A morte de Cristo, a crucificação, foi um decreto de Deus, desfavorável ao seu Filho, para ser favorável a nós. Se isso não me constrange, nada mais nesse mundo há de me constranger. Cristo morreu porque o seu Pai, Deus, decretou de uma maneira desfavorável a Ele, para ser favorável a mim e a você. Por isso que nós somos salvos e homens e mulheres mais que vencedores. Ele morreu para que tivéssemos vida eterna, para que tivéssemos vida abundante, mesmo em meio às muitas lutas deste século. Que Deus os abençoe, que a mensagem do Evangelho esteja presente na sua vida, que você encontre em Deus a razão para viver, que você tenha a quem agradecer quando receber uma bênção, quando a chuva cair no seu quintal, que você tenha a agradecer ao olhar um pôr do sol, que você tenha de fato a quem agradecer e que você tenha a quem clamar, que você possa contar com Ele quando a noite for escura e sem lua, que você possa entender que o nosso Deus está conosco constantemente. Amém? Nosso Deus, muito obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado porque ela nos enche de esperança. Obrigado, Senhor Deus, pela certeza de que nós não estamos sozinhos, Pai. Ó Deus, dá que essa palavra encontre lugar em cada coração, Senhor, e que não possamos conciliar o sono nesta noite sem considerarmos o Teu amor, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos cantar Quantas Bênçãos. Vamos cantar. Caso você tenha trazido a oferta, o dízimo para o sustento da igreja, você pode vir à frente e consagrar em forma de culto. Você poderá consagrar parte daquilo que o Senhor tem lhe dado. Caso queira ou faça a opção por participar da vida da igreja por transferência, eu acredito que há já aqui no telão a chave Pix, e você pode fazer a transferência e nos sinalizar. Na verdade, tanto o irmão Silas, nosso tesoureiro, quanto eu temos como saber, e aí nós imediatamente já registramos no relatório da igreja. Caso você possa e queira participar da aquisição da nossa usina de energia solar, pode contribuir também e discriminar. E nós temos uma conta especial para a usina. Vamos cantar Quantas Bênçãos. Yeah.
desejamos a todos uma semana de paz, uma semana de vitórias, uma semana, acima de tudo, de comunhão com Deus. Muito feliz com a presença de cada um, que possam voltar na terça-feira, também no grupo pequeno, aqueles que participam, e no domingo estaremos aqui. Muito feliz pela presença da Natácia, precisou sair, mas Silas leva o abraço nosso para ela, e que nós possamos ter uma semana na presença do Senhor. Lembrem sempre, caso você tenha que tomar alguma decisão durante a semana, não a tome antes de saber o que Deus pensa a respeito do assunto. Aquilo que Deus pensa a respeito do assunto é mais importante do que aquilo que você pensa, daquilo que eu penso. Afinal de contas, os pensamentos e caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos e pensamentos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar e receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e sempre. Amém. Queiram assentar-se, com oração silenciosa, estamos despedidos.